Bem, eu sou irmã Aparecida de Lourdes, missionária claretiana, e tive o privilégio de conviver desde o ano de início de 61 com a Madre Leônia Milito, com Dom Geraldo Fernandes e as irmãs da primeira hora da congregação. Então eu conheço um pouco dessa história, graças a Deus, né? Tive essa graça. E poderei sim colaborar, né, dizendo alguma coisa daquilo que eu sei, daquilo que eu vivi, daquilo que eu me lembro também e que eu ouvi falar, não é? Porque a gente, muitas vezes eu saí daqui como missionária, mas eu voltei, então a gente acompanhou a caminhada. Bem, a Madre Leônia Milito chegou aqui, neste lugar, no ano de 1957. E ela veio acompanhada da Madre Eucarística Loconde, e depois mais algumas irmãs estiveram também, né, convivendo com elas aqui. Isso foi no dia 1º de agosto. E elas foram acolhidas por Dom Geraldo Fernandes, que foi o primeiro bispo de Londrina, até chamadas por ele. E também pelos vicentinos, de modo especial o seu Faria, que naquela ocasião, né, ele tinha uma presença significativa, como até a sua morte, né, aí no asilo e na Vila Vicentina. As irmãs foram acolhidas numa casa bem pobre, bem simples, da Vila Vicentina. Aqui nesse lugar, aqui nessa região, era uma zona rural, só chácaras, várias famílias. Me recordo de alguns nomes de famílias assim tradicionais, né? Família Massaro, Rezende, Girouro, Superbe, Magro, Palhano e outras tantas, né, que eu não vou citar todas, mas que tiveram assim uma influência muito grande, tanto na vida paroquial, pastoral, social, voluntários, assim, com as irmãs, com os vicentinos. Então, essa casa era uma vila com várias casinhas bem pequenas e bem pobres, que eram cedidas às famílias carentes, que não tinham casa para morar. Então, enquanto eles ajeitavam a sua casa, ou alugavam, ou compravam, os vicentinos cediam essas casas. Uma dessas casas estava vazia, então foi cedida para a Madre Leônia e para a Madre Eucarística. Então, elas chegaram e começaram já as atividades pastorais, as atividades missionárias aqui. E sociais também, porque já havia aqui alguns velhinhos, havia aqui já algumas crianças, algumas famílias carentes. E além dessa atividade aqui, nesse local, elas já começaram a visitar as famílias das chácaras, tanto aqui nessa região, como aí na Vila Regina, no Espírito Santo, São Luís. Então elas foram fazendo esse trabalho. E junto com essas visitas que elas faziam, né, nas chácaras, nas capelas, elas já foram iniciando também um trabalho catequético. Já faziam catequese para as crianças, iam reunindo os jovens, fundaram as Filhas de Maria, que naquele tempo era um movimento, né, juvenil, para as moças, para os rapazes os marianos. Faziam então nos finais de semana encontros com esses jovens, encontros de formação, e também a Madre tocava e cantava muito bem, né? A Madre tocava órgão, piano, então ela ensaiava cantos com esses jovens, né? Então era uma atividade assim, e não só também para as crianças, além da catequese, eu me lembro que as irmãs faziam encontros recreativos, as crianças vinham para brincar no domingo, as irmãs participavam, organizavam esses brinquedos para as crianças, assim também como as famílias. E além disso também, elas começaram a fazer esse trabalho em parceria com os vicentinos. Foram aumentando as crianças, os vicentinos começaram a pegar mais crianças órfãos, que naquele tempo, né, não tinham os internatos. Então nós chegamos a ter 100 meninas órfãs aqui, também idosos, né, que em estado de abandono, ou idosos carentes. Então foi se ampliando um trabalho sempre com a presença das irmãs, e esse local aí é o local dos vicentinos. Então a gente, até hoje, essa casa que nós chamamos hoje de Casa da Memória Madre Leônia Milito, naquele tempo nós chamávamos Casa Berço da congregação, porque ali nasceu a congregação. A gente deu esse nome, Casa Berço. E ali é que as irmãs, então, dessa casa, que elas coordenavam também as outras atividades apostólicas e sociais. A Madre Leônia, desde o início, ela era muito itinerante. Muitas pessoas às vezes falam, nossa, a gente não conheceu muito a Madre Leônia, aqui na cidade de Londrina. A Madre era aquela missionária itinerante, que vivia a caminho. Onde precisava, ela estava. Então, quando havia apelo da igreja, dos bispos, dos padres, para fundar uma comunidade missionária num local mais necessitado,
a Madre sempre se dispunha a ir, a ver, a conhecer, né? Levava a Madre Tarcísia, né, que era o braço direito da Madre Leônia, em muitas das atividades, e a Madre Eucarística ficava com as outras irmãs aqui fazendo esse trabalho. Por isso que a Madre Eucarística é mais conhecida aqui na cidade, né? Porque ela sempre ficou mais presente e a Madre dava uma presença animadora. Sempre que ela estava, ela participava dos encontros, da catequese. Então, mas tudo isso era feito assim com muita simplicidade. Porque aqui essa região era muito pobre. Naquela ocasião, não é que era pobre, era distante da cidade, não tinha asfalto, né? Eram chácaras, eram pastos, eu me lembro que tinha eucaliptal aqui, tinha, né? Então era um local assim, que eram pequenas chácaras, mas distante da cidade. Então tinha aquela presença das irmãs, que era significativa, né? No sentido do aspecto religioso. Então, já no primeiro ano que a Madre chegou, que foi em 57, as irmãs já prepararam o primeiro grupo de crianças para a primeira comunhão, ajudadas, claro, por algumas das pessoas aqui do bairro, né? Elas convocaram pessoas dessas famílias e já iam preparando. Então, isso foi acontecendo até que se inaugurou essa casa. Porque depois, logo no ano seguinte, que se fundou, a congregação foi fundada em 1958, no dia de São José, 19 de maio. E então, por Dom Geraldo e pela Madre. A partir dessa data, a Madre já começou a pensar num terreno nosso das irmãs, porque a gente morava com os vicentinos, de favor, não é? Então a Madre começou, nós já tínhamos formandas, tínhamos noviças, tínhamos postulante. Então a Madre queria uma casa nossa. Então, com muito sacrifício, foi comprado esse pedaço aqui de terreno que nós estamos aqui. E foi comprado como? As irmãs todas faziam pequenas promoções das suas comunidades e mandavam aquele dinheirinho para cá e era pago assim parceladamente. Então, por isso que nós não compramos lá na frente, né? Compramos no fundo, porque era o que a gente podia naquela ocasião comprar, esse terreno. E graças a Deus foi construído devagarinho também essa casa, que nós chamamos Casa Mãe da Congregação, porque daqui é que aqui chega, aqui sai, né, nesses envios missionários. E essa casa aqui, dedicada ao Imaculado Coração de Maria, por isso que chama Instituto Coração de Maria, ela foi fundada no ano de 1964, inaugurada. A partir dessa data, toda a ação pastoral, missionária e apostólica começou a ser aqui. Então essa capela que hoje é o Santuário Eucarístico, era um local onde nós tínhamos missas diárias, missas dominicais, preparávamos as crianças para a primeira Eucaristia, catequese todos os anos. Os coroinhas eram formados aqui também para ajudar nas celebrações. Aqui se fazia preparação para os casamentos, muitos casamentos aconteceram nessa capela, até velórios também aconteciam aqui. E também reuniões. Então a ação missionária toda do bairro, vamos dizer, que foi crescendo, passou a ser aqui no Instituto Coração de Maria, na Capela do Santuário. Isso foi acontecendo por muitos anos. Em 1972, ali nesse local onde hoje está a paróquia São Vicente de Paula, tinha uma escola municipal, Escola Frederico Ozanam, que era a escola, né, dos vicentinos, que muitos estudaram nessa escola, né? Eu fui professora lá também, muitas irmãs foram professoras, foram diretora, professora na Escola Frederico Ozanam. E nessa ocasião, na década de 70, Dom Geraldo, com a Madre Leônia, com o seu Farias, que era, na ocasião, né, responsável pelo Asilo São Vicente, eles começaram a fazer os trâmites para adquirir dos vicentinos, para conseguir dos vicentinos a doação deste terreno para a construção da capela e posteriormente a paróquia. Então foram meses ou até anos de trabalho. A Madre Tarcísia, né, que está aqui, ela se lembra que ela também colaborou, porque precisava assim de entrar em contato não só com a conferência, mas até mesmo com o estadual, com o nacional, para conseguir essa doação. O que foi conseguido e posteriormente então já foi começado a construir aquele barracão de madeira, que muitos de vocês se lembram, né? Mas nessa ocasião começou a funcionar nesse barracão. Aqui ainda continuavam tendo várias atividades, mas aí, né?
E sempre era como se fosse uma capela, tanto aqui como lá, capela da paróquia Coração de Maria, e os padres claretianos que atendiam aqui. Então, nesse tempo, desde que a Madre Leônia chegou aqui em 57, até a criação da paróquia, nós tivemos vários momentos assim, bem fortes. Eu acho que alguns, da parte da congregação, foi em 1958, quando foi fundada a congregação, que Dom Geraldo chegou, foi uma alegria para nós, foi uma alegria para os vicentinos, né, essa autorização no dia de São José, da fundação da Congregação das Irmãs. Então isso deu uma segurança, uma alegria muito grande para todas nós. E depois as outras aprovações que foram acontecendo, quando a congregação também teve uma aprovação pontifícia, quer dizer, já poderia estar presente em todas as paróquias, até de outros, não só na nossa diocese, mas em outras dioceses e até em outros continentes, como foi o nosso caso. Quando a congregação também fez 25 anos, eu me lembro que já não tínhamos mais os fundadores, mas a presença da comunidade foi bastante significativa para nós. E eu me lembro do seu Farias, né, seu Faria, que sempre esteve muito ao lado da Madre Leônia, muito ao lado de Dom Geraldo, as lágrimas dele naquele dia de alegria, quando nós todos estávamos celebrando, embora Dom Geraldo e a Madre já tivessem morrido, mas ele dizia assim, gente, tudo começou com essa sementinha aqui nesse quintal, né? Tudo começou nesse lugar aqui. O seu Faria se emocionava, né? E dizia, e hoje a gente está vendo que daqui desse lugar, com essa sementinha, com essa presença simples da Madre Leônia, Dom Geraldo, hoje essa presença missionária está no mundo todo, né? Então isso dava assim, deu para ele, era uma emoção para nós, mas quando a gente viu o seu Faria, outras pessoas se emocionarem de saber que nesse lugar aqui, abençoado, como dizia Dom Geraldo, nessa colina sagrada, tudo começou. E que não só a paróquia começou aqui dentro de casa, né, mas essa missão universal começou aqui. E com essas pessoas santas, né, que é a Madre Leônia e Dom Geraldo. Então, eu acho que a gente viveu muitos momentos de alegria e até os momentos difíceis foram transformados assim em vitória. E não é à toa que eu acho que a arquidiocese, né, escolheu a Madre Leônia como co-padroeira das missões. Porque para nós, eu acho que para a nossa paróquia São Vicente de Paula, é um privilégio, né, ter a copadroeira das missões aqui da nossa paróquia. Alguém que viveu aqui, alguém que está na origem da nossa paróquia, né, e que hoje está em processo de beatificação e esperamos que, com a graça de Deus, em breve ela possa ser também uma santa e nós podemos dizer uma santa da nossa paróquia, uma santa da nossa cidade, né? Uma santa que nós podemos nos espelhar nela nesse testemunho de vivência cristã, de vivência missionária, de zelo pelo reino de Deus e de solidariedade pelos irmãos pobres, os irmãos sofridos, os irmãos necessitados, porque o coração da Madre Leônia sempre foi muito misericordioso, como o coração de Jesus, né? Então, eu acho que isso é muito importante e é um momento assim de muita alegria para nós. Sim, eu fico muito alegre em encontrar-me aqui nesta paróquia que cresce e onde todo o povo participa na pastoral, quer dizer, em todos os momentos, principalmente agora por causa das missões populares que nós estamos assim todo programando junto com o nosso arcebispo, e a congregação realmente junto com o Dom Geraldo Fernandes e a Madre Leônia foram assim as pessoas que desde o início participaram assim da fundação desta paróquia, colaboraram, foram como uma sementinha semeada em terreno bom que produziu bons frutos, né? Mas graças a até a colaboração do povo, o povo foi muito solidário, muito próximo, nos acompanhou sempre em todos os momentos do crescimento da paróquia, né? Então eu fico muito feliz, todas as famílias que ainda têm por aqui, né, participaram conosco do crescimento da paróquia São Vicente de Paulo.